E aí, pessoal? Como é complicado, né, analisar futebol, analisar as coisas, é muito é muito duro, sabe? Porque às vezes o lógico não é lógico e o ilógico não é ilógico, entendeu? Uma bola que passa 1 centímetro e outra que resvala meio centímetro, muda tudo e voltamos tudo a estaca zero. Eu vou falar também das presepadas, derrapadas da nova diretoria, mas antes eu quero que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante mesmo. Pra gente estar crescendo aí e estar fazendo análises que eu acho que são um pouco diferente das análises que você vai ver, porque você vai abrir agora canais de corintianos, vai ter corintianos falando que foi tudo ruim. Eu vi o cara falando, tem que mandar todo mundo desse elenco embora. Pô, mas já mandou mais de 10. Então, xingando o Yuri Alberto tudo quanto é nome, que eu vou falar nele também. E é isso. Aí, se o Romero tá um dedo para trás no gol impedido, e se a bola não resvala no Félix Torres no gol do Ituano, o Corinthians tinha ganho de 1-0 e tava tudo bem. Complicado. Vou fazer a análise do jogo, então. Podem me chamar de louco, de pachequista, de não sei o que, de baba-ovo. O Corinthians hoje atuou muito melhor do que atuou no domingo. Mas muito melhor, principalmente no segundo tempo. Tá? O Corinthians criou mais chances, o Ituano praticamente não viu a cor da bola. O Corinthians envolveu o adversário, amarrou, mas aí cabe no grande questionamento, cara. Futebol não é futebol americano, por exemplo, que se você tem um grande domínio sobre o jogo, você vai vencer a partida. Quanto mais tempo você ficar com a bola, significa que você tem mais chances de pontuar, porque só pontua quem está com a bola. O Corinthians ele empurrou o Ituano para o campo de defesa, mas não tem ferramentas para agredir. Entendeu? O Corinthians foi com um canivetinho suíço para tentar fazer um Salcedo ali. E não dá. Não dá. Segundo tempo o time melhorou. Melhorou até com questão primeiro, porque as chances começaram a sair. Principalmente quando o Yuri Alberto saiu do time. O Yuri Alberto perdeu uma chance clara. Foi assinalado impedimento, mas ele não estava impedido. O gol seria validado se ele faz. E o time começou a perder bastante gols. Né? Ele sai e o time começa a perder bastante chances. O Romero perdeu uma chance feita também. O Romero faz um gol que é anulado. O Fausto Vera perde um gol feito. E numa das poucas chegadas do Ituano com perigo, o Cássio, para você ter ideia, fez uma defesa milagrosa. Numa espanada do Félix Torres incomum, o Cássio fez um milagre. Na segunda, a bola desvia, resvala no Félix Torres e mata o Cássio. E o Corinthians perde o jogo de 1-0. O que a gente pode falar? O Mano olha pro banco, o que ele tinha para colocar, ele colocou. Mas colocou zagueiro, mas colocou volante. O Mano tinha 3 opções no banco de reservas. O Mosquito, Fausto Vera e Wesley. Fora as outras, não são opções. São garotos, para você ter ideia, são garotos que não estão nem prontos para jogar a Copinha. Porque eles não estão relacionados na Copinha. Então o Corinthians relacionou. Entendeu? Então, por exemplo, sábado contra o São Bernardo, o Corinthians já vai ter uma molecada da Copinha. Então já tem um banco mais encorpado. Nem isso. Então os jogadores que estavam no banco do Corinthians, exceto esses 3 que eu citei, nem na Copinha eles estão prontos para jogar. Que dirá no profissional. E aí, como que você cobra de um técnico alguma coisa, sendo que ele só tem 3 opções no banco? Reais. Aí ele colocou o garoto lá, parece que era volante, entrou na zaga,
E aí, quem tem de zagueiro ali? Tem um zagueiro bom na copinha, o João Pedro. Mas vai tirar o moleque da final? Se o Corinthians já tivesse eliminado na copinha, teria mais opções. Infelizmente, o futebol não é uma ciência exata, tá bom? Se você falar se o futebol do Corinthians hoje me agradou, não é o futebol que eu sonho pro Corinthians, longe disso, mas me agradou mais do que domingo. Eu gostei mais do Corinthians de hoje do que o Corinthians de domingo. Mas a bola entrar faz a diferença total no futebol. Tá? Destaques. O Ranieri fez uma partida de terno, de grife. Entendeu? Ganharia o melhor em campo sem dúvida nenhuma se aquela bola do Ituano não entra já no fim do jogo. Entendeu? Ele roubou quase todas as bolas, ele avançou para o ataque, ele apareceu. O corintiano já está projetando de repente uma dupla. O Maicon foi muito mal. Uma dupla Ranieri com Breno Bidon. Eu acho que vai dar muito bom esses dois juntos. O Breno tem mais chegada tal. Eu acho que essa dupla vai ser, se bobear, titular. Félix Torres, zagueiraço. Zagueiraço. Entendeu? Talvez a melhor aquisição do Corinthians. Até agora, né? O Garro não jogou ainda. Entendeu? O cara sai jogando, antecipa, tem uma boa saída de bola. Ele tem uns errinhos de tempo, normal, segundo jogo do cara, velho. Não tá entrosado. Ele corrigindo isso aí, fechando com o companheiro certo. O Corinthians errou muito pouco defensivamente. O Corinthians, com relação ao ano passado, melhorou demais defensivamente. O problema é do meio pra frente. Aí a gente tem que... Aí chega a tristeza, né? Aí chega a tristeza. O Hugo é um lateral que mais defende. Nos jogos da Arena eu jogaria com o Palácios, né? Queria ver o Palácio jogar. O Fagner não comprometeu, né? Não comprometeu, chegou, teve até uma bola que ele chegou na linha de fundo bem. Tá melhor que o Fagner do ano passado, pelo menos parece, aparenta. Então defensivamente o Corinthians está bem. Tá bem, realmente o gol do Ituano foi um acaso. Não foi uma jogada trabalhada do Ituano, não foi nada. Foi um bate-rebate, a bola sobrou, o cara chutou, desviou e matou o Cássio. São coisas assim imponderáveis. Agora do meio pra frente é muito triste. Muito triste. Maicon, um jogo horroroso do Maicon. O Maicon não vai ser titular nesse time, não tem condição. Eu não sei, o Corinthians faz tanta questão de continuar emprestando o Maicon. Não sei, cara. Mas se tudo correr bem, o Breno Bidon vai tomar a posição do Maicon. Se tudo correr bem. Ou até mesmo o Fausto Vera. Apesar de ter perdido o gol, ter dado aquele chute bizonho no final, ele dá mais opções que o Maicon. Entendeu? Ele aparece mais pro jogo do que o Maicon. Rojas. O Rojas para mim é moeda de troca. Claramente o Rojas não tem vontade de jogar pelo Corinthians. Claramente. Boca Juniors não queria, o Vélez não queria. Não é possível que na Argentina não haja um jogador interessante para o Corinthians trocar pelo Rojas. Não é possível. Que o Boca não tem um jogador interessante, que o River não tem um jogador interessante, que o Racing não tem um jogador interessante, que o Independiente não tem um jogador interessante. Não é possível. O Corinthians tem que ir à Argentina, ver um jogador mais ou menos da faixa etária e do valor do Rojas e oferecer em troca. Para mim é um jogador que, nesses dois jogos, mostrou que ele não está com vontade de jogar, de vestir a camisa do Corinthians. Então, para não afastar, queimar o jogador, eu faria um scout no futebol argentino e ofereceria o Rojas em troca. Tá? Jogador de seleção paraguaia, tem seu valor e tal. Eu não acho que nem pro banco seja alguma solução. O Matheus Araújo até jogou bem hoje. Nossa, aquela jogada que o Yuri Alberto errou, ele foi muito bem. Eu gostei do Matheus Araújo, mas não é titular, óbvio. É jogador para compor, mas ele vai evoluir, vai virar um grande jogador, tá? Não craque, não um jogador que vai jogar no Barcelona, mas um jogador que vai ser bem útil pro Corinthians, tá? Não queimem esse garoto.
O Romero ele tem que cobrar o escanteio e subir para a área para cabecear. Quando ele entra dentro da área, o Corinthians criou as principais chances. Então, ou seja, o Romero tem que jogar de 9. O Romero tem que jogar de 9. Não tem outra opção. Wesley numa ponta, o Mosquito na outra, o Garro no lugar do Rojas e o Yuri Alberto no banco. Tira o Yuri Alberto Rojas, coloca o Wesley ou o Mosquito e o Garro e o Romero de 9. Porque o Romero de 9 não é forte fisicamente, mas ele cria. Ele cabeceia, ele chuta, ele inferniza a zaga adversária. É isso. Quando o Yuri Alberto saiu, as coisas fluíram. O Yuri Alberto precisa fazer um trabalho psicológico, técnico, talvez afastá-lo de alguns jogos para ele treinar e fazer um trabalho psicológico, recuperar a confiança, porque se ele jogar mais 2 partidas assim, acabou a história do Alberto no Corinthians. Não vai virar o novo Luan, novo Pato. Não dá, não dá. A finalização que ele fez no lance maravilhoso do Matheus Araújo, que tocou certinho para ele, não dá, é ridículo. Teve uma bola cabeceada que ele resvalou na bola, a bola foi quase na linha lateral. O Romero cabeceou uma bola com mais perigo que ele. É complicado. Eu acredito que o Yuri Alberto pode ainda render, mas com essa pressão fica muito difícil, é muito complicado. Tá me cheirando aquela situação do Luan, em que começou a ficar insustentável. Que ele não rendia, e aí depois aí não tinha mais o que fazer. Então, antes de não ter o que fazer, afasta o Yuri Alberto, joga, põe ele com a psicóloga, põe ele para treinar bastante com o time reserva e tal. Talvez não relacionar ele para alguns jogos. E falar, quando você tiver 100%, aí a gente te coloca. Você vai recuperar a sua vaga aos poucos. Já teve jogador do Corinthians que passou por fase parecida. Que teve fase horrorosa, parecia que já era. E aí do nada o cara foi voltando pro próprio Romero. O próprio Romero, ninguém acreditava que o Romero ia fazer alguma coisa no Corinthians no ano passado. Ele foi recuperado. Por que não dá para recuperar o Yuri? Às vezes dá. Entendeu? Então a minha análise do jogo foi essa. A derrota foi injusta. Tá? O time do Corinthians foi melhor do que domingo, mas está longe de ser um time que enche o olho de alguém. Tá? Ser melhor do que domingo não é mérito nenhum, significa que, pô, estamos voando. Mas compensação, nós adversários, eu vi o jogo do São Paulo e do Palmeiras, também capengas. Tá começo de ano, cara. Começo de ano, complicado. Força, foco agora é amanhã. Amanhã o time sub-20 do Corinthians tá jogando futebol de dar gosto. Tá dando espetáculo. Esse time tá dando espetáculo. Então te espera aí o nosso 11º título da Copinha e aí aquela superstição do ano ser bom, né? Ó, pra quem desanimou no começo do ano, por exemplo, 2019, cara, que foi o último título paulista, o Corinthians ele estreou empatando com o São Caetano com um lance de cabeça no último minuto do Henrique e perdeu pro Guarani na segunda rodada. Depois foi campeão. Então não é questão de se preocupar uma derrota pro Ituano, tá? Até porque o Bragantino ganhou e tem a mesma pontuação que a gente, o Inter de Limeira perdeu, o Mirassol empatou. Não pode, obviamente, deixar a peteca cair, tem que ganhar do São Bernardo. Agora vamos falar sobre os percalços da diretoria. Em uma semana o Augusto era gênio, na outra é um imbecil. O Anil Fiel se supera. É difícil realmente você tirar um time da lama tendo torcedores de internet que são insuportáveis. Não dá, não dá. Os caras pensam assim, pô, o Augusto assumiu com a varinha do Harry Potter, ele vai transformar o Corinthians no Manchester City. Ele melhorou demais a defesa, falei, melhorou muito, uns 80% da defesa do Corinthians tá mais segura, tá mais calma, a saída de bola tá melhor, os adversários estão criando muito pouco. Como eu falei, o Cássio fez uma defesa no jogo hoje e acho que não fez nenhuma contra o Guarani.
Então, ou seja, o Cássio foi exigido uma vez em 2 jogos. Ah, tomou gol. Todo time toma gol. O Palmeiras tomou 2 em casa hoje. Então, evitar, se existisse uma maneira de nunca tomar gol, existiria um time imbatível no futebol. Agora, o caso Mateuzinho, né? Que ainda pode ser contratado pelo Corinthians. O Augusto errou em trazer o jogador e pôr para treinar. Isso é um erro, que ele não vai repetir. Para quem tem 20 dias de gestão e nunca foi presidente, são erros normais, tá? Então, erros normais. Agora, a desistência do empréstimo foi correta. Os termos eram absurdos. Agora o Corinthians vai tentar comprar o jogador. Tá? Ponto. Pedro Raul. Acho que pode ajudar muito, principalmente na bola aérea. Hoje o Corinthians teve umas bolas alçadas e você vê que tinha dificuldade no cabeceio. E era um jogador muito forte na bola aérea. Os caras falando que é pereba, pô, gente. 2022, não faz tanto tempo. Ele fez 19 gols no Campeonato Brasileiro. Ele teve 6 meses ruim no Vasco. No Toluca ele praticamente não jogou. Dos 7 jogos que ele foi titular, ele fez 4 gols. Vocês vão queimar o cara antes mesmo do cara jogar? É isso? É isso, meu fiel? Complicado. É muito complicado. Sobre o caso da Vai de Bet, né? Falaram que o Augusto fez o sei o que, não. O Augusto não mentiu. A cagada quem fez foi o Duílio, tá? Seguinte, o Corinthians tinha uma multa de 20 milhões de reais para pagar para a PixBet. Esse valor foi adiantado pela Vai de Bet. O Augusto adiantou esse valor. Só que o Corinthians tinha mais 20 milhões para pagar da PixBet, mas aí não é de multa. Esses 20 milhões o Duílio adiantou ano passado para pagar a conta. Tá? Então, essa dívida está na conta da gestão anterior, certo? E a coisa vai ter que arcar com esses 20 milhões, que poderia ser uma contratação de um bom jogador. A coisa vai ter que arcar com esse adiantamento. Então não é a multa. A multa, o valor foi adiantado, e parece que está tudo certo. E o Corinthians está tentando com a PixBet fazer um parcelamento total desse valor, aí não sei se isso vai gerar. Mas esse adiantamento o Augusto falou na posse dele que tinha acontecido, tá? Se vocês reverem a posse do Augusto, ele fala. Na posse não, o anúncio do patrocínio, ele fala que há uma multa de 20 milhões, que a Vai de Bet adiantou, só que havia mais 20 milhões de um adiantamento que o Duílio pegou no ano passado da PixBet, que eles teriam que devolver. Tá? Então isso foi dito. Então não tem mentira nenhuma aí nesse caso. E não estou querendo nem passar pano, tá? Se fizer bobagem eu vou criticar aqui. Mas também... Agora tem uma notícia, né? Finalmente temos um executivo de futebol, é o Fabinho, ex-volante da Ponte Preta, do Flamengo, do Inter, do Fluminense. Eu lembro dele muito do começo de carreira, quando ele jogava na Ponte Preta. Ele é executivo do Flamengo já desde 2017, ele passou por 2 gestões do Flamengo. Então, ou seja, se ele não trabalhou com a mão na massa, pelo menos ele observou como se faz. Ele é um aprendiz ele ficou lá 6 anos e ele sabe tudo que foi feito ali dos bastidores. Então é um nome que me agrada. Vamos esperar o cara trabalhar antes de criticar? Nil Fiel de novo criticando. Quem é o diretor que vocês queriam? Alexandre Matos? Os palmeirenses soltaram o Rojão quando o Alexandre Matos foi mandado embora. Quando o Caetano não topou, quem que tem? Surgiram outro aí. Thiago Escuro, excelente, vai estar na Europa. Tem. Acho uma boa aposta o Fabinho, sim. Pode agregar. Se ele aprendeu bem o trabalho lá no Flamengo, pode ser uma boa. Certo? E a outra notícia que tem, bom, que tira um pouco do peso do Rubão, que os caras criticam sem saber.
Corinthians teve caso MSI, caso Carla do Alibe, caso Polícia Federal, a venda da compra do Nilmar, todos os problemas. Não tinha dinheiro para contratar um time em 2007, trouxe o Ailton para a camisa 10 e o culpado do rebaixamento é o Rubão. Diria que talvez graças ao Rubão o Corinthians chegou na última rodada com chance de escapar, porque era para ter caído bem antes. Entendeu? Acho que o Rubão que trouxe o Felipe, os caras que ainda deixaram o Corinthians vivo até a última rodada. Finazzi e tal. Então, pelo amor de Deus, poderia estar o Guardiola ali. Em 2007 a gente tinha o Ancelotti, o Corinthians cairia. O Augusto vai viajar para a Europa semana que vem, parece para encerrar negociações com 2 reforços que já estão apalavrados. Vai assinar os contratos. Quem é? Não sabemos. Isso eu acho ótimo. Eu acho ótimo o sigilo e aí anuncia. Então, Pedro Raul e mais 2 devem chegar. Eu deduzo que sejam 2 atacantes. Um meia e um atacante. Mas vamos ver, tomara que realmente ele volte com esses 2 reforços na bagagem. Certo? Fora isso, gente, ou você é corintiano ou você não é. Não tem meio termo. Não tem como você surfar na prancha, cara. Entendeu? Ou você tá no mar nadando contra a corrente, ou, desculpa, torce pro Real Madrid, torce pro Liverpool, torce pro Flamengo. É o nosso Corinthians, é o que a gente tem, cara. E se não tiver o nosso apoio, vai ficar pior. Vai ficar pior. Trocou a diretoria, então vamos cobrar que a diretoria faça um bom trabalho. Não simplesmente dar hate de graça, igual alguns imbecis dão na internet. Isso não vai ajudar em nada, pelo contrário, vai piorar a situação. Entendeu? Então, vocês já estão matando o Yuri Alberto, que é um ativo do clube de 15 milhões de euros. Vocês já estão descartando ele, então seja um prejuízo gigantesco para o Corinthians, que dificilmente o Corinthians vai conseguir vender ele por esse valor. Em vez de ajudar, vocês só atrapalham. O Fausto Vera foi outro investimento caríssimo que vocês já queimaram. Então, ou seja, o Corinthians pagou lá 20 milhões de euros nos 2 jogadores, se vender por 8 é muito. Então vocês ajudam a dar prejuízo para o clube. É isso. Entendeu? Então, o Yuri Alberto, se tiver um tratamento, alguma coisa, ou de repente até mesmo um empréstimo, a janela está aberta, um empréstimo com o clube europeu até junho, poderia ser uma boa. Se vier, obviamente, Pedro Raul e mais um atacante, porque o Corinthians não pode ficar sem, né? Então, vamos ver como vai ser. Porque o Rodriguinho, por exemplo, que é ídolo do Corinthians, ele foi muito mal na primeira passagem no Corinthians, foi emprestado, quando voltou ele tirou esse peso das costas e foi bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, arrebentou com o Palmeiras, então talvez seja isso. O único jogador para mim realmente é moeda de troca, eu não permaneceria com ele no elenco, é o Rojas. Esse é um jogador que eu não permaneceria com ele no elenco. Eu mapearia todos os times argentinos e acharia algum que queira trocar o Rojas num outro jogador. Pode ser num zagueiro, pro lugar do Veríssimo, de repente. Seria o que eu faria, certo? Você faria também? Deixa o like, deixa o comentário. Comentem aí, vocês comentam muito pouco, cara. Comentem aí o que vocês acharam. Realmente não tem como a gente dizer que no ataque do Corinthians tá tudo bem, que não tá, não. Mas defensivamente eu gostei da evolução do clube para 2 jogos. Agora é achar reforços e no ataque tentar melhorar, tá? E botar a culpa no Mano Menezes, que tinha só 3 jogadores usáveis no banco de reservas, é sacanagem, desculpa. Aí já beira o mau caratismo, né? O cara tomou um gol só em 2 jogos, uma bola rebatida. E vai fazer o quê?
Foi o Mano que errou o gol que o Roberto errou? Não foi. Beleza. Até a próxima. Amanhã talvez eu faça um jogo da Copinha. Um pós-jogo da Copinha. Se tiver bastante like esse vídeo eu vou fazer. Então, fique com Deus, até a próxima.